Salve, amada Igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar falando com os irmãos hoje sobre o irmão nosso Barnabé, filho da exortação, Atos 4, 32, 37. Ele era judeu de uma família de sacerdotes da tribo de Levi, natural de Chipre, uma ilha do Mediterrâneo, Atos 9, 36. Segundo o testemunho de Lucas, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Atos 11, 24. Certamente, em decorrência disso, foi enviado a Jerusalém, a Antioquia, para cuidar da igreja ali recém-formada, Atos 11, 22. Da Antioquia foi designado juntamente com Paulo para um empreendimento missionário entre os gentios, a primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13, 1, 3. Seu nome judeu era José, que quer dizer Barnabé, denominado pelos apóstolos. Este termo aramaico, dito por Lucas, quer dizer filho da exortação ou consolação. Barnabé é um tipo de consolador, um exortador, um paracleto. No grego, para indica ao todo, kletos significa chamado, convocado. Daí, paracleto significa chamado para o lado de. Para maior clareza, paracletos indica alguém chamado para o lado de outro a fim de ajudá-lo. Barnabé, como filho da exortação, se coloca ao lado de outros com o fim de ajudá-los, apresentando suas fortes marcas, generosidade e discipulado. A marca da generosidade de Barnabé, a generosidade era uma prática comum e peculiar dessa nova comunidade. Atos 4, 34, 35, 2, 44, 45. Essa generosidade de Barnabé, refletida da nova comunidade, possui dois fundamentos básicos. Primeiro, a igualdade dos homens. Esta confirmação dá-se no campo mais difícil, na economia. A prática de repartir o que se tem com quem não tem leva a eliminar o seguinte contraste: abastados versus necessitados. Todos estavam abastados e continuamente mantinham-se abastados por estarem dominados por uma afetividade que os vinculava fortemente. Verso 32. Repartir o que se tem com quem não tem corresponde com exatidão à expectativa de Jesus, refletida lá a respeito, com Jesus, a respeito de seus discípulos. Lá em 12, 20, Lucas 12, 3, ele fala: vendei os bens e dá esmolas. Lá em Mateus 19, 21, ele manda vender os bens, dar aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Vem, e depois vem e segue-me. Para ser discípulo, você precisa abrir mão de muito, renunciar. Segundo, a grandeza dos homens. A repartir o que se tem com o que não tem, além de eliminar a necessidade, é também um ato de valorização do ser humano, reconhecimento. Repartir é uma ação livre e voluntária, ação liberal e voluntária, que exalta o ser humano. Repartir é um ato que valoriza o ser humano por elevar o humano acima da coisa. Nesta lição, as coisas existem para o bem-estar de todos os homens igualmente. A vida do homem vale mais do que as coisas. Lucas 12, 23, Mateus 6, 25. Segunda marca do ministério de Barnabé, a marca do discipulador. O que é discipulador? É alguém que prepara alguém, é um mestre que prepara pessoas para estarem com ele, ajudando a cumprir determinada tarefa. Importa, pois, apresentar as altruísticas características do seu ministério discipulador. Primeiro, o interesse, a primeira marca desse ministério discipulador, o interesse desmedido pelo discípulo. Cria algo assim que só ele deu, o Espírito Santo revela uma visão para ele, ele vai atrás daquela visão que o Espírito Santo revelou. No entanto, o Barnabé, numa atitude corajosa e arriscada, põe-se ao lado de Paulo para, como advogado, justificá-lo perante os apóstolos, vir em defesa de
É algo assim tremendo, um mestre, um discipulador, alguém que ama acima da medida. De Antioquia, Barnabé dirige-se a Tarso em busca de Paulo, para juntos servir ao Senhor na igreja gentílica de Antioquia. Atos 11, 25 e 26. O interesse de Barnabé por Paulo é claro e mostra que sua visão enxerga valor onde todos negam. É uma visão idêntica de Jesus, que viu num brutal perseguidor de sua igreja um vaso de honra a seu nome. Atos 9, 15 e 16. Quantas pessoas há em nosso meio cujo potencial é grande e inexplorado? É necessário que haja visionários cristãos do tipo de Barnabé, capaz de transformar do anonimato em grandes vultos. Segunda marca do discipulador, humildade face à projeção do discípulo. Não está preocupado em olhar na ascensão do discípulo, ele tem prazer nisso. Ele reconhece, ele tem a humildade de reconhecer os dons de Paulo. E a humildade faz com que isso se torne um dos pontos mais salientes em seu ministério de discipulador. A inclusão de Paulo em seu ministério em Antioquia empresta bem isto. A força e a sabedoria de Paulo nunca se tornaria um rival para Barnabé, mas um homem que estaria ali para ajudá-lo. Barnabé via isso nele. Barnabé viu nele um companheiro necessário para o sucesso do seu ministério. Outras pessoas não viriam assim, mas uma pessoa com o coração voltado para a obra, como é o de Barnabé, vê qualidades onde não existem, onde pessoas não veem. Segundo Lucas, Paulo cresce e seu mestre desaparece. Não se vê vestir de inquietude de Barnabé em função da ascensão de Paulo. A atitude de Barnabé em relação ao discípulo é como a de João Batista em relação a Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Para ele importa muito mais abençoar os homens e glorificar a Deus. A sabedoria e a coragem para enfrentar um problema teológico. A igreja em Antioquia decidiu que a disputa tinha de ser resolvida em Jerusalém. Mandou uma delegação para lá, chefiada por Barnabé e Paulo, para se encontrar com os líderes de Jerusalém. Vemos desse incidente o cuidado pelo bem-estar de suas ovelhas e preocupação de Barnabé com a sã doutrina. Ele se mostrou um homem muito sábio espiritual. Quantas vezes hoje em dia faltam sabedoria e coragem para resolver problemas que surgem no meio da igreja? Quarta, persistência face à deficiência do discípulo. Atos 15, 16, 34. Quando eles concluem a primeira viagem missionária, quando vão iniciar a segunda, há um conflito entre os dois líderes. E isso os leva a uma separação, mas não leva a uma quebra de amizade, de companheirismo. O fato é que Barnabé insistiu em levar João Marcos consigo, verso 34, enquanto Paulo resistiu fortemente a essa opinião com a alegação de que João Marcos era desertor, havia os abandonado. Ambos mantêm-se irredutíveis em suas opiniões, a ponto de se separarem. Barnabé e João Marcos foram para um lado, enquanto Paulo e Silas foram para o outro, verso 40 a 41. Assim, Paulo rejeitou a parceria do seu velho companheiro, visto que pela sua característica peculiar, consolador, Barnabé jamais se negaria a oferecer uma nova oportunidade a alguém que tropeçasse em uma situação ao que em si não define o tipo de seu comportamento. Como Jesus Cristo, Barnabé não esmaga o caniço quebrado e não apaga a mecha que fumeja. Mateus 12, 20. Pela misericórdia, Barnabé transformou um inútil, Atos 15, 38, em alguém muito útil ao ministério. Estamos dispostos a dar uma segunda chance a alguém na igreja que falhou? Para concluir, nós vemos Barnabé, verdadeiramente um título que os apóstolos batizou filho de exortação. Filho de exortação.
A sua aparição no Novo Testamento revela com absoluta clareza que Barnabé é da natureza de dispor a si para o crescimento do outro com indizível interesse, profunda humildade, incansável perseverança. Depois e da natureza de dispor a propriedade para o bem-estar de outros, por considerar a igualdade e a grandeza dos mesmos. Enfim, Barnabé usou toda a sua vida para abençoar os homens e glorificar a Deus. É o que eu gostaria de deixar para você nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.